Olá, seja muito bem-vindo ao programa Gláucia Passarelli. No programa de hoje, vamos conhecer a história de Priscila Peruzolo. Fisioterapeuta, professora de Pilates, teve que superar uma série de circunstâncias para alcançar o sucesso na sua carreira. Priscila, é um prazer ter você aqui com a gente. Seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada, eu que agradeço também. Eu queria que você começasse contando pra gente o que te levou a fazer fisioterapia. Bom, Glaucia, eu sempre tive muita paixão pelo esporte, por movimento, sempre gostei muito disso. Então eu queria fazer uma faculdade que tivesse relacionada a isso, né? Pensei inicialmente em fazer educação física, mas quando eu fui me informar um pouquinho mais sobre o curso, não me interessou muito. E aí a minha mãe veio com a ideia de eu fazer fisioterapia. Na época não estava ainda muito difundido, que faz 12 anos que eu sou formada. Então eu fiquei curiosa para saber o que era, o que fazia, né? Então eu aceitei a ideia de fazer a fisioterapia, conhecer um pouco mais do curso e me apaixonei, principalmente pensando nesse aspecto de reabilitação, de tratar, de ajudar. E eu sempre também me lesionei muito, me machuquei praticando atividade física e eu gostava também dessa área, de fazer essa parte também do tratamento, né? Então foi uma área que me agradou bastante. É interessante você colocar, porque hoje a fisioterapia, quais são as áreas que ela abrange? É um leque bastante amplo, sim. A gente tem a parte da fisioterapia neurológica, da fisioterapia geriátrica, da pediatria, cardiologia, a atuação em hospitais, em UTIs, que é a parte mais respiratória, motora, a parte ortopédica, que foi a parte que eu decidi me dedicar, né? E que eu venho trabalhando até hoje, né? Essa parte de reabilitação músculo-esquelética que a gente fala. E de onde surgiu a ideia da especialização no Pilates? Então, eu me formei pela UDESC, que é a Universidade Estadual de Santa Catarina, e resolvi fazer a minha pós-graduação em São Paulo pelo Instituto Cohen, nessa área de fisioterapia músculo-esquelética. Lá eu trabalhava com atleta de elite. A gente trabalhava com pessoal que fazia Ironman, com pessoal que treinava vôlei, futebol. Quando eu cheguei em Assis, quando eu mudei para Assis, eu cheguei aqui e vi que que eu não ia conseguir trabalhar exclusivamente com essa área, porque infelizmente a gente não tem aqui na região, né, um polo assim que trabalhe mais com essa parte de atleta. Então eu já tinha tido contato com o Pilates em alguns cursos que eu tinha feito lá em Florianópolis com a fisioterapia. E aí eu resolvi então, digamos que adaptar nessa parte da atlética, pensar em trabalhar com o Pilates. Inicialmente não como reabilitação, né? Inicialmente eu resolvi trabalhar como atividade física mesmo, exercícios, postura, essa parte postural que o Pilates trabalha. Só que eu vi aqui em Assis uma necessidade, né, de fazer um trabalho mais amplo e um trabalho mais nessa parte da reabilitação, parte de coluna, né, principalmente, que hoje é o que eu trabalho. Então aí eu comecei a desenvolver essa parte do Pilates aqui. Eu lembro que logo que você abriu o estúdio, você foi uma das pioneiras dentro da área do Pilates aqui na região, né? Isso, quando eu cheguei em Assis, na verdade, não havia nenhum fisioterapeuta que trabalhava com Pilates aqui na região, né? Então foi muito difícil, inclusive, essa abertura, esse início do trabalho, né? Porque era uma coisa desconhecida, o novo, né? Então assim, muita gente nunca tinha ouvido falar do Pilates. E eu trabalhei também muito tempo com RPG, né? Que o RPG faz essa parte postural, só que o RPG é muito estático, né? E quando chegava num ponto da reabilitação que o paciente falava: Priscila, não aguento mais, eu queria uma coisa diferente, eu queria dar evolução para esse cliente também, para esse paciente, né? E foi com o Pilates que eu consegui dar essa continuidade do trabalho, que o Pilates é mais dinâmico, mais ativo,
A gente trabalha a postura, mas trabalha também muito, sim, a força muscular, né, da pessoa, trabalha realinhamento corporal, postural, esse equilíbrio todo a gente consegue fazer, né, e manter, aliviar as dores, as tensões dessa... Talvez o pessoal que está assistindo a gente não conheça muito a técnica do Pilates. Tem como você explicar? Bom, o Pilates, ele trabalha, criou-se, na verdade, ao redor do Pilates, um paradigma de que a gente trabalha com Pilates, alongamento e postura. Não, não é verdade. Assim como, às vezes os alunos chegam no estúdio, nossa, Priscila, a gente não vai fazer exercício de bola? Não, bola não tem nada a ver com o Pilates, é outra coisa, né? O Pilates, ele vai trabalhar de uma maneira um pouco mais profunda. A gente fala que é um exercício inteligente, né, um exercício profundo, porque eu busco a estabilização, o controle, a força da musculatura mais interna do corpo. Não é essa musculatura tão superficial que a gente vê no trabalho das outras atividades, né? Então, assim, eu vou buscar com ele um equilíbrio entre corpo, entre mente, aí onde envolve a parte de concentração, respiração também, né, que a gente começa o trabalho do Pilates conscientizando essa respiração, que com o tempo a gente acaba esquecendo o que é respirar da maneira correta, né? Então todo esse aspecto a gente busca reintegrar no paciente, né, durante uma aula de Pilates, essa parte da respiração, da concentração, do controle corporal, do equilíbrio corporal, junto de toda essa força. E aí no meio de tudo isso é que vem a postura, que vem o alongamento do exercício, mas o Pilates não é um exercício leve, fraco, que muita gente fala, né, ou só alongamento. Não, não é só isso. Ele é uma técnica bastante completa. Em relação à idade das pessoas que praticam o Pilates, tem uma idade certa, quando começar, uma idade máxima para praticar? Também é uma pergunta excelente, porque tem uma mística muito grande em relação a isso. Eu tenho 60 anos, 70 anos, já não tenho mais idade para fazer essas coisas. Não. A gente diz que a gente trabalha de 7 anos, então começa o trabalho já lá do início com os pititicos, e eu tenho o meu aluno mais antigo, tem 92 anos. Então você imagina, né? É um espectro bastante amplo que a gente pode trabalhar sim. E os exercícios são adaptados também. Eu adoro, por exemplo, trabalhar com idoso. Esse aluno de 92 anos, ele chegou no estúdio de bengala, né? Acompanhado de enfermeira, pouca mobilidade articular. O grande problema dos idosos é a queda, por exemplo, né? Então a gente trabalhou muito essa coisa de equilíbrio, essa coisa de retornar a força muscular, de dar força, de dar equilíbrio e também fazer todo um trabalho funcional com esse paciente. Depois de um período de 6 meses, 6 meses de trabalho, ele estava sem bengala, estava sem enfermeira, estava respirando melhor. Maravilhoso. Então é um trabalho bastante gratificante também. Qual que é a principal diferença entre o Pilates e a Yoga? Muita gente procura o Pilates perguntando se eu trabalho também com a Yoga, o Yoga, tanto faz, né? O Joseph, que foi o criador do método, ele se inspirou em vários movimentos, exercícios da Yoga para criar o método Pilates, que também tem movimentos de bichos, de animais, de criança, de luta greco-romana, algumas coisas circenses também, né? Então ele fez uma grande conexão com essas outras atividades, principalmente a Yoga. Só que a Yoga não tenho prioridade para falar dela, porque eu não trabalho com a Yoga exclusivamente, não tenho formação nessa área, mas alguma coisa da prática que eu já fiz, que eu conheço, a Yoga ela tem muito mais essa parte da meditação, essa parte da respiração, que a gente trabalha também no Pilates, mas não com tanta exclusividade. E também tem as posturas específicas, né? Que tem as nomenclaturas específicas da Yoga lá. Então, eu acho que a base é mais ou menos essa. A Stott, que é a escola que eu me formei, a canadense, eles fizeram dentro do Pilates, eles fizeram uma atividade que chama Zenga. Eu fiz esse curso em Los Angeles faz uns 2 anos
que ela mistura a yoga com o Pilates e um pouco de dança também. É um trabalho um pouco mais forte, digamos assim, tem um ritmo mais intenso, uma parte mais intensa dessa região de perna, de glúteo, de abdômen. Utiliza um pouco mais de movimentos, mais da dança, então tem um pouco mais esse trabalho também cardiorrespiratório. É interessante, é diferente do Pilates. Tem que experimentar para sentir. E no caso de uma pessoa procurar o Pilates, o que ela precisa encontrar no profissional que oferece esse tipo de serviço? Olha, hoje, quando eu cheguei aqui em Assis, eu estou aqui faz 9 anos, a gente não tinha muito essa difusão, essa descoberta, o que era, como é que era, né? Infelizmente o Pilates ele não tem uma regulamentação específica, né? O CREFITO, o CREF, que são os órgãos responsáveis pela regulamentação da fisioterapia e da educação física, eles tentam abranger alguma coisa nessa parte de fiscalização, mas é muito difícil. O que precisa buscar? Um profissional que tenha se formado num bom curso, né, que tenha certificação. O que é a certificação? É a prova que você faz específica depois que você faz todo o curso de Pilates. É o teu diploma. Aí tem gente que me pergunta assim, Pri, mas qual que é a diferença de fazer ou não a certificação do Pilates? Faço, não faço? Alguns profissionais vêm me perguntar, né? Então eu sempre respondo, gente, é a mesma coisa que você fazer uma faculdade e não fazer o teu TCC, né? Então assim, como é que você vai comprovar que aquele curso, que aquilo foi eficaz, que é bom, que você tem realmente, né, uma boa formação naquilo? Então é a partir daí, da certificação. E a gente tem escolas muito boas aqui no Brasil. Tem a própria STOT, a canadense, a gente tem a Fisiopilates, que fica em Salvador, eu fiz alguns cursos também com eles. Tem a Inélia Garcia, que ela trabalha com um método mais, um pouco mais rígido, que a gente fala que é o Pilates clássico, né, que também é um trabalho muito bom. E olhando para a sua profissão, o que você mais gosta da sua profissão hoje? Eu gosto muito dessa coisa eu acho que a palavra certa é transformação, porque é extremamente gratificante você ver um aluno que chega no teu estúdio com dores, com desconforto, ou às vezes com problemas mesmo de baixa estima, desânimo, depressão, e o Pilates ele trabalha um pouco disso também, essa questão de, a gente fala, o Joseph falava muito de integrar corpo e mente num trabalho, né? Então assim, você vai fazendo as aulas, vai se sentindo melhor, vai melhorando o teu corpo. Ele dizia que com poucas aulas a gente poderia sentir mesmo, né, a mudança no corpo, isso realmente acontece, né? Então eu acho que o Pilates não é só um método, é uma filosofia também de vida que a gente adota, trabalha, e é gratificante chegar, encontrar as pessoas, às vezes alunos meus, eu tenho alunos que estão comigo desde que eu comecei aqui há 9 anos, né, que gostam muito da técnica, que continuam praticando, ou alunos que foram embora, pararam, eu encontro às vezes na rua, ai Pri, eu não senti mais dores, eu não tenho mais problemas, a minha postura melhorou, eu melhorei em tudo, melhorei no sono, respiração e tal, então acho que isso é o mais gratificante mesmo. E é alguém que você se espelha? Existe uma pessoa que você olha e ela é referência para você hoje? É engraçado, porque você fazer essa pergunta, as primeiras pessoas que vêm na minha cabeça são meus pais, meu pai e minha mãe, porque todo mundo fala, nossa, mas não é um professor, o fulano de tal? Não, são os meus pais, porque eu acho que eles sempre foram referência para mim nesse aspecto de trabalhar, de batalhar, de buscar o melhor no que você faz na tua profissão, sempre estiveram do meu lado para me incentivar, me dar apoio, suporte, até para eu buscar uma formação adequada, né? Então, os meus grandes heróis, as minhas grandes conquistas, eu acho que estão nos meus pais. E o meu pai é um grande empreendedor também, então ele sempre me deu esse empurrãozinho para tentar trabalhar. E é interessante você colocar, Priscila, porque não é simplesmente o fato de ter o domínio técnico, né? Porque o fato de você montar o seu próprio estúdio, de ter esse perfil de empreendedorismo, fez toda a diferença na sua carreira também. Sim, eu acho que é extremamente... Não é fácil, né? A pessoa olha você lá em cima e fala assim, né? Nossa, né? Ela tá lá, mas a gente tem eu tenho, né?
uma frase muito que eu carrego comigo, que o meu pai fala, que é assim, que você pode até não ser o melhor, mas você tem que estar entre eles, entre os melhores. Então eu sempre busquei isso, sempre estar junto das melhores pessoas que trabalham com a técnica, com a fisioterapia, com o pilates. Sempre amei muito o que eu faço, gosto muito, não me vejo fazendo outra coisa. Até eu comentei com as minhas alunas, fui a um congresso agora faz uns 3 finais de semana em Campinas, e eu fiz um curso com uma professora, uma americana de Los Angeles, a Corey. Ela tem 70 anos. Olha. Quando ela entrou na sala para dar aula, o queixo caiu. Eu falei, não acredito que é ela que está aqui para me dar aula, que ela é uma das precursoras também do Pilates, trabalhou com o Joseph muito tempo. E 70 anos, com uma forma, com uma flexibilidade, com um corpo maravilhoso. Então, isso é um tipo de inspiração, né? Então, eu me inspiro muito nessas pessoas para continuar melhorando, trabalhando. E quando ela chegou na sala, ela olhou pra gente, ela falou assim, primeira coisa que eu quero saber é se quem está aqui para aprender. Porque se tiver alguém aqui que já sabe tudo, por favor, se retire da sala, a porta ali está aberta. Porque eu tenho 70 anos e ainda estou aprendendo, aprimorando e desenvolvendo o trabalho, a técnica de Pilates, né? E eu acho que para tudo na vida, né? A gente precisa sempre pensar nisso, em melhorar, em aprimorar e trabalhar com amor. A melhoria contínua faz parte da nossa vida. Exatamente. E pensando dessa forma, qual foi o maior desafio que você já enfrentou? Eu acho que sair do foco, da minha estabilidade, do meu conforto que eu vivia em Florianópolis, né? E vir para sempre morei em capitais, morei em São Paulo, Rio de Janeiro, Campo Grande, saí de Floripa. Quando eu cheguei em Assis, eu pensei, nossa, e agora, né? Uma cidade pequena, totalmente diferente, então, que não conhecia o Pilates a princípio, né? Haviam poucas pessoas que trabalhavam aqui na época com isso, então ter que desenvolver, ter que mostrar para todo mundo o que é esse trabalho que hoje está aí, né? Bastante consolidado, eu acredito. Então isso foi um desafio bem grande. E ficar longe do mar também não foi muito fácil, não. Apaixonada pelo mar. Totalmente. E hoje, quando você olha essa sua trajetória, você olha para a tua carreira, qual foi a sua maior realização? Eu acho que esse aspecto que eu já falei, da parte da transformação mesmo, das pessoas, de ajudar, de poder contribuir de alguma forma para a sociedade, né? Nesse aspecto de melhorar mesmo o ser humano, de tentar divulgar essa técnica, que esse também era o objetivo do Joseph. Ele dizia que o Pilates ele era para o mundo, era uma técnica que ela devia ser desenvolvida, estimulada, trabalhada e levada, né, para as pessoas, para beneficiar as pessoas. Então eu acho que isso é o maior legado dele e que eu tento também continuar trabalhando nesse aspecto de ajudar as pessoas, de transformar as pessoas através do exercício, da atividade, né, do Pilates, da reabilitação das pessoas. Quando você fez sua faculdade lá atrás, você tinha consciência, você tinha claro os objetivos que você ia chegar, o que você ia alcançar, ou isso foi acontecendo na sua vida? Nem um pouco. Foi acontecendo, porque, como eu te falei, eu saí de São Paulo trabalhando com atleta. Quando eu cheguei aqui, entrei dentro de uma sala de fisioterapia que era tradicional, convencional, e olhei aquela montoeira de senhorinha com dor aqui, dor ali. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Nossa! Falei, não, peraí, isso tem que mudar, tem que melhorar, porque isso não é fisioterapia, né? Você tratar as pessoas de qualquer jeito, de uma maneira convencional. Vamos botar esse povo para trabalhar, para fazer exercício, para melhorar. E aí eu comecei a perceber que essas pessoas, elas tinham uma melhora maravilhosa na vida diária delas, né? Na funcionalidade delas, que eu acho que esse é o papel da fisioterapia e isso que eu busco com o Pilates também, né? Então isso foi sim construindo, porque eu larguei essa parte do esporte de elite, da parte específica esportiva, por conta de uma necessidade, e desenvolvi um outro trabalho que hoje eu acho que mais apaixonada do que eu era, né? E eu não largo
por nada. Acredito que eu não troco por nada. Eu quero continuar que nem a Core. Eu brinco com as minhas amigas, eu falo que eu quero chegar com 90 anos correndo, dando aula de pilates, extremamente lúcida. Priscila, e se alguém quiser conhecer mais sobre o pilates, entrar em contato com você, como é que a pessoa faz para te achar? A gente costuma trabalhar com aula experimental, então esse aluno pode vir no estúdio, agendar previamente essa aula experimental, essa aula não tem custo, justamente para conhecer o método, conhecer o espaço, tá? E pode entrar em contato através do telefone, que é 33235599, ou via WhatsApp celular, que é 981148505. Também tem a página do Facebook, que é Priscila Peruzolo Pilates, se eu não me engano é isso. Pri, adorei nossa conversa, foi muito legal. Eu espero que você tenha gostado. Obrigada também a todos. Espero todos lá no estúdio para fazer uma aulinha experimental. Espero que vocês gostem bastante. Obrigada mais uma vez pelo carinho e pelo convite. Na entrevista com a Priscila, nós pudemos acompanhar a história de uma pessoa que era totalmente apaixonada pelo que fazia, mas diante das circunstâncias impostas pelo mercado, teve que se readaptar. Isso é um ponto muito interessante. De que forma nós conseguimos lidar com as situações quando elas não saem da forma que nós esperamos? Quer saber mais sobre isso? Acompanhe esse vídeo. Oi gente, tudo bem com vocês? Então, eu tô aqui na praça e resolvi gravar um vídeo para conversar com você, para contar uma história da minha vida, para compartilhar um pouquinho das coisas que eu tenho vivido. Eu não sei se você sabe, e com certeza você não deve saber mesmo, mas o dia do meu casamento foi um fiasco. Eu tinha um sonho de casar ao ar livre e aí o que aconteceu? Choveu no dia, mas choveu muito. E na situação eu não tinha um segundo plano. Então o casamento estava ao ar livre, estava tudo montado, tudo molhado, e não tinha onde realizar meu casamento. Na situação, meu esposo correu atrás e conseguiu achar um salão para realizar o casamento. Mas foi um transtorno, porque a gente teve que avisar todas as pessoas que tinham sido convidadas, teve que mudar. Olha, foi uma coisa de louco que aconteceu. Mas por que eu estou conversando com você sobre isso? Hoje eu queria falar com você sobre 3 passos que nós podemos fazer para driblar a frustração. Por quê? No dia do casamento, eu fiquei extremamente frustrada, eu chorei, eu estava muito decepcionada, porque durante um ano eu tinha planejado algo e aquilo que eu tinha planejado, que era um momento tão importante na minha vida, não ia sair da maneira que eu esperava. O primeiro passo que nós temos que trabalhar para superar a frustração é ter um segundo plano sempre. Em cada decisão importante que você for tomar na sua vida, sempre tem uma segunda alternativa para concretizar, para realizar. Trace sempre uma segunda rota. Assim como o GPS ele dá para a gente várias rotas para alcançar o nosso caminho, faça a mesma coisa. O teu ponto, o foco onde você quer chegar, ele está muito claro, mas eu posso traçar caminhos alternativos para chegar nesse foco. Segundo, tenha criatividade. Pense fora da caixa. E aqui um ponto interessante é que você pode buscar em pessoas conselhos para ter visões diferentes daquela coisa que você gostaria de fazer ou realizar na sua vida. O terceiro, que é muito importante, tenha flexibilidade. E esse foi o principal ponto em que eu pequei na situação do meu casamento. Por quê? Eu queria o casamento ao ar livre e eu não abria mão disso. Consequentemente, eu arquei com as circunstâncias por não ter pensado nas hipóteses que poderiam acontecer numa festa ao ar livre. A falta de flexibilidade quase estragou o dia mais importante da minha vida. Fica a dica para você. Que tal começar a trabalhar esses 3 pontos dentro da sua vida, dentro do teu perfil, dentro da tua carreira? Eu tenho certeza que você vai ter excelentes resultados e vai colher os frutos desses esforços. Quantas vezes na sua vida você já tomou uma decisão e se arrependeu da decisão que você tomou? Amargou a questão de olhar para a situação e pensar, por que eu fiz isso? Será que é possível a gente conseguir minimizar o impacto de uma decisão, estar 100% presente nesse momento e tomar as decisões de maneiras racionais? É 100% possível. E nesse vídeo eu vou te explicar como. Geralmente, durante o processo de coaching, as pessoas elas chegam com determinados problemas relacionados à sua carreira porque acabaram tomando decisões motivadas simplesmente pela sua emoção. Então, dentro de determinada situação, ela toma uma decisão sem pensar nas consequências que aquela decisão vai acarretar para a carreira dela. É justamente aí que nós trabalhamos uma ferramenta chamada ganhos e perdas. Cada vez que você estiver diante de um dilema, você pode aplicar essa ferramenta e ela é válida para qualquer área da sua vida.
Ela é basicamente uma análise SWOT simplificada e você pode usá-la em qualquer momento e em qualquer lugar. Como que você vai fazer para aplicar? Basicamente, nós usaremos apenas 2 quadrantes. O primeiro deles, onde você vai descrever quais são os ganhos relacionados àquela decisão que você tem que tomar, e o outro quadrante, quais são as perdas que você tem em relação àquela decisão que você vai tomar. Dentro disso, nós vamos listar cada um dos ganhos que eu tenho tomando determinada decisão e cada uma das perdas que eu tenho. O que é importante entender é que quando uma pessoa está apaixonada por uma ideia, especialmente relacionada à sua carreira, literalmente ela não pensa nas perdas que ela tem dentro desse processo de tomada de decisão. Um exemplo é de uma pessoa que eu conheci que passou pelo processo de coaching e durante o processo ele não pensou nas situações que envolviam as perdas relacionadas àquela decisão que ele tinha. Consequentemente, a partir do momento que eu tomo essas decisões, que eu vejo quais são os meus ganhos, quais são as minhas perdas dentro do processo de decisão, eu entendo quais são os reais impactos que aquilo vai ter na minha vida. E se vale realmente eu tomar os passos em direção a essa decisão ou abortar essa ideia e tomar uma nova direção na minha vida. Vamos pensar no seguinte, imagine uma pessoa que quer prestar vestibular. E aí ela faz uma opção por um curso de medicina. Quais são os ganhos e quais são as perdas que ela vai ter nessa decisão de optar por cursar um curso de medicina? Primeiro, ela vai ter autorrealização, certamente porque ela gosta da área. Ela vai ter uma série de argumentações para justificar essa decisão. No entanto, é muito importante eu pensar quais são as perdas que essa pessoa vai ter. Como, por exemplo, ela vai ter que se dedicar muito aos estudos, ela vai perder horas de sono, ela vai perder tempo com os amigos, ela vai perder tempo com a sua família, ela vai ter que ter um investimento financeiro muito alto. E aí, quando eu chego nesse momento, é importante que eu entenda muito bem se vale realmente a pena eu cursar esse vestibular de medicina ou tentar mudar a minha profissão, mudar a área onde eu vou prestar esse vestibular. A grande sacada dessa ferramenta é entender se eu estou ganhando ou se eu estou perdendo com as decisões que eu estou tomando na minha vida. Isso faz com que você pense de forma racional e não simplesmente emocional. Geralmente, quando nós temos a tendência a tomar decisões baseadas apenas no nosso emocional, consequentemente, mais para frente, nós vamos acabar nos arrependendo dessas decisões. E agora, eu gostaria de agradecer você pela sua audiência. Se você quiser ter mais dicas, estratégias, ferramentas para conseguir alcançar a vida e a carreira que você deseja, você pode entrar no link que aparece aqui na imagem. Além disso, no meu Facebook, acompanhando a minha página Glaucia Passarelli Coaching, lá você vai ver vários vídeos, matérias, conteúdos que podem te dar uma série de insights para alcançar o tão sonhado sucesso. Um beijo e até a próxima!